Olá, como é bom mais uma vez estarmos aqui reunidos para termos esse momento de meditação na palavra de Deus. Eu espero que de alguma forma o Senhor possa falar o seu coração, de maneira, se preciso for, até mesmo extraordinária. Tá certo? Nessa ocasião, quero convidar você a fazer uma oração, para logo em seguida a gente descobrir qual será o tema e o texto bíblico a qual nós vamos conversar um pouquinho mais. Vamos orar então? Senhor Deus, que estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de poder meditar em Tua santa palavra. Nós somos gratos a Ti porque o Senhor tem feito tantas coisas por nós, inclusive tem nos conduzido para momentos como esse. E nós sabemos que isso não é simplesmente por uma decisão própria nossa, mas com certeza pelas orações com gemidos inexprimíveis que o Espírito Santo faz diante de Ti, com a força vinda do céu sobre cada um de nós. E dessa forma, nos motivando e nos conduziram para momentos como esse. Pai, continua a insistir em nós, porque nós queremos o céu, nós queremos a Ti, nós queremos a eternidade ao Teu lado. Fica conosco, nós te pedimos todas essas coisas, confiando unicamente nos méritos do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, o tema de nossa meditação de hoje é os fariseus de Jesus. Olha que tema interessante. Eu quero convidar você a abrir comigo aqui o texto que se encontra no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 18, o verso é o 10, que diz assim, ó. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e o outro publicano. Eu não sei se você traz à sua memória a qual contexto esse verso está inserido, mas de toda vida eu vou te contextualizar. Esse verso está dentro do contexto em que Jesus está contando uma parábola. E ali ele fala que nessa parábola esses 2 homens foram até a sinagoga, a igreja da época, para fazer ali uma oração. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu, ele foi lá para um local bem vistoso. Ele ergueu os braços para o céu e disse, ó Senhor, grato a Ti eu sou, porque eu não sou um pecador como esse publicano. Eu sou um fiel dizimista, eu sou o cara, eu sou bom, eu sou o melhor e tal, e tal, e tal. E ali ele se enalteceu e ao mesmo tempo rebaixou o publicano que ali estava. Já quando chegou o momento em que o publicano ia fazer a sua oração, o publicano disse, Senhor, tenha misericórdia de mim, tenha compaixão para comigo, porque eu sou um publicano, eu sou um pecador. O texto bíblico fala que ele nem ousou olhar para o céu. E a Bíblia termina contando a história dizendo que somente o publicano desceu justificado. Histórias como essas se repetem ao longo da Bíblia, principalmente Jesus em vários momentos criticando os fariseus por conta da sua vida legalista. E é tanto que até mesmo nos dias de hoje, quando a gente quer, quem sabe, colocar um apelido em um irmão que é um pouco Caxias, para dizer não cri-cri, né? A gente costuma dizer, não, aquele irmão é um fariseu, aquele é fariseu, homem, isso é coisa de fariseu, essas coisas. E aí a gente vai tentando, de certo modo, diminuir, ou quem sabe até mesmo ofender o próximo, chamando o outro de fariseu. Exatamente isso. O termo fariseu, ele ganhou um tom um pouco negativo, por conta dos vários embates que Jesus teve com eles, quando eles cobravam uma coisa, quando na verdade não vivia nem a metade. Mas a pergunta que a meditação trouxe aqui para mim e para você, que eu vou compartilhar, é exatamente isso. Será que os fariseus só tinham pontos negativos? Será que se a gente, vamos dizer assim, analisar a vida deles, os feitos, as ações, a história, a origem dos fariseus, será que a gente não vai encontrar nada de positivo, nada que de fato a gente possa espelhar e aprender e trazer para a nossa vida? Pois é, os fariseus têm alguns pontos positivos. Quando a gente mergulha na história deles, a gente percebe que eles foram fundamentais em um período, em uma época em que o povo de Deus estava vivendo em uma apostasia, em uma separação da verdadeira adoração. E foi exatamente os fariseus que fizeram as pessoas relembrar os textos bíblicos, que trouxeram as pessoas para perto da adoração correta, para perto de Deus. Os fariseus foram fundamentais
nesse momento de trevas espirituais. Ou seja, nós já encontramos pelo menos uma vantagem, um ponto positivo. Há um outro também, que inclusive a meditação trouxe à tona, que foi o momento em que Jesus teceu um elogio a um fariseu. Jesus falou que dizendo o seguinte para ele: olha, você não está muito longe do reino de Deus. Isso foi um excelente elogio. Houve outros momentos em que fariseus convidavam Jesus para ir à casa dele, para jantar, para comer junto. E Jesus sempre aceitou. Por mais que nem sempre as intenções e boa parte dos fariseus fossem boas com Jesus, mas eles tinham, de vez em quando, um momento agradável com a pessoa de Jesus. Também houve vários outros fariseus, como por exemplo Gamaliel, o professor do apóstolo Paulo. Em uma ocasião, ele defendeu Pedro e os apóstolos, perante um julgamento. Isso foi um feito extraordinário. Fora as outras vezes que alguns fariseus vinham até eles e, de certo modo, avisavam quando eles estavam em perigo. Percebe que a gente não pode julgar um livro pela capa? Pois é. Muitas pessoas nos dias de hoje têm se aproveitado desse título de fariseu para denotar a outra pessoa algumas qualidades ruins. Quando, na verdade, o fariseu também tem qualidades boas, bonitas e que nós devemos espelhar. Um ponto interessante. Muitas pessoas, por conta desse lado negativo que os fariseus tiveram na história, muitas pessoas hoje têm preferido ser publicanos ao invés de fariseus. E aí que mora o perigo. Porque não apenas não transmitem as leis de Deus, a palavra de Deus, como os fariseus faziam, mas também vivem como os publicanos em não obedecer. Os fariseus, pelo menos, ensinavam. Boa parte não vivia o que ensinava. Já os publicanos nem ensina e nem viva. E aí muitas pessoas têm se orgulhado em ser publicano. Sabe? Jesus não se agrada com nenhum nem outro. Nem com aquele fariseu que prega uma coisa que não vive, nem o publicano que não está nem aí para a pregação e também não está nem aí para viver as verdades bíblicas. Que eu e você possamos, na verdade, ser bons cristãos, que não apenas escutam, compartilham, mas também, acima de tudo, vive aquele que aprende com Jesus. Davi, mas é complicado, é difícil, eu não sei, sabe? Um passo na frente do outro. Não adianta dar grandes passos. Vai dando um passo à frente do outro, junto com Jesus, que eu tenho certeza que as coisas vão dar certo. Tá bom? Chegamos ao fim de mais uma meditação, hoje falando do tema os fariseus e Jesus. Pois é, Jesus tem seus fariseus. Fariseus que fazem a coisa certa, que não são aqueles que apenas falam o que devem fazer e que acabam não praticando. Esses fariseus de Jesus, eles falam o que devem fazer e também vivem aquilo que pregam. Tá certo? Que Papai do Céu te abençoe e que eu possa te ver e te reencontrar novamente no próximo encontro. Tá marcado, tá? Então não esquece, não falta. Eu vou estar aqui junto com o Senhor, te esperando para mais uma vez termos o nosso momento com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.